revitalização, mobilidade urbana sustentável, privatização do espaço público. Mas que ficou bom, ficou. Pra mim, eu acho muito bom. Pra nós não valeu de nada mesmo. Oportunidades de novos negócios, expulsão de moradores. Na realidade, nada, acho que de fato nada aconteceu. Ele não tem nenhuma função social. O projeto Porto Maravilha foi lançado pela Prefeitura em 2009. É a intervenção urbana mais radical já realizada na cidade do Rio de Janeiro. Acabou invisibilizando, né, e as histórias que ocorreram aqui. Eu identifico basicamente uma grande oportunidade perdida. São 5 milhões de metros quadrados, nos bairros de Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão. A operação faz lembrar iniciativas como as do então prefeito Pereira Passos, no início do século XX. Isso aqui torna-se extremamente atraente para as pessoas morarem. Mas já vi muita crítica de gente que nem sequer sabe ou viveu ou entende o que é isso aqui ou sequer veio dar um passeio. É um lugar que ficou mais bonito. O Porto Maravilha segue a tendência mundial de recuperação de grandes áreas urbanas abandonadas, como Buenos Aires, Barcelona, Baltimore e Hong Kong. É onde está a alma da cidade. A gente costuma brincar que maravilha para quem, né? Desde o início, o processo vem sofrendo resistência de movimentos comunitários e sociais que vivem e atuam em uma região historicamente marcada pela presença de escravos, negros libertos e trabalhadores. Pra mim não valeu. Pra mim foi ótimo, tá? Muitas mudanças e polêmicas depois, personagens que viveram e vivem tantas transformações ainda perguntam: Podendo gastar o dinheiro nas melhorias, nos hospitais, nas educações também, no transporte público e tal. Eles acabou que fizeram esse negócio aí, mais para os turistas mesmo. Eu nem saberia explicar direito aqui todos esses mecanismos financeiros, mas é você realmente pegar títulos que podem ser rentáveis e comercializados na Bolsa de Valores, atrelados à construção de um prédio no território. Então é realmente uma financiarização da política urbana. O poder público emite um título financeiro que chama CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção. Então, tem um zoneamento na região, ela permite você construir até um determinado patamar. Para construir além disso, um empreendedor precisa comprar esse certificado. Os CEPACs, num primeiro momento, não é recurso público. O CEPAC sem terreno não vale nada. O CEPAC, eu sempre falo que é vento. A Prefeitura do Rio vendeu vento. Muitas vezes a Prefeitura, ou o Governo do Estado, ou outros, ou inclusive o Governo Federal, precisam complementar alguns custos. Na prática, a coisa não funciona como ela é propagandeada no discurso. Em outubro de 2017, a Prefeitura autorizou a Sedurp a pegar empréstimo de 200 milhões para fazer os pagamentos à concessionária Porto Novo, responsável pela manutenção da área. Os pagamentos estavam interrompidos desde julho. Foi uma obra que gastaram muito com ela e agora? Vai ficar aí abandonada, se acabando, entregue ao tempo? Eu vi nos jornais, eu vi pessoas comentando que foram forçadas a sair de suas casas e eu queria saber para onde que elas iriam. No caso específico das remoções, das pessoas que foram tiradas da sua casa, enfim, existe uma confusão muito grande com a obra do Porto Maravilha em si, da Sedurp, com as obras do Morar Carioca, que essa sim, no Morro da Providência, que são coisas distintas. Morar Carioca, um projeto de urbanização que começou pouco antes do projeto Porto Maravilha, responsável lá pela construção do teleférico. Um processo muito obscuro de o que seria feito, por que teleférico, por que plano inclinado, né? Então, aquilo é apresentado para a população como uma coisa que seria ótima para eles
e que ou eles aceitam ou eles vão perder essa oportunidade? Então, quando a prefeitura veio, ela falou que ela queria fazer um centro esportivo em um lugar que eles iam remover aqui embaixo. Eles queriam tirar de cara 300 casas na Pedra Lisa, que é uma parte aqui do morro, na central, e a justificativa era a área de risco. Teve uma decisão judicial de um desembargador proibindo as remoções. E a obra parou e o resultado foi nefasto para todo mundo. Acabou gerando um transtorno que afetou o próprio poder municipal, a iniciativa privada e, lamentavelmente, mais triste ainda, os moradores. No caso do Porto Maravilha, por exemplo, a gente não vê, no começo do projeto, alguma meta relacionada à produção de habitação de interesse social. Eu costumo dizer que quem levantou essa bandeira, já sabendo que esse déficit de moradia, né, de pessoas que estão em situação de rua, pessoas que não têm a sua moradia digna, foram as ocupações. Nós tivemos Chiquinha Gonzaga, Flor do Asfalto, Casarão Azul, Quilombo das Guerreiras. No estado são centenas de imóveis, né, fechados, servindo a especulação imobiliária, e a gente briga para que esses imóveis se transformem em moradia, né? Dia 8 de outubro de 2008, a gente ocupou um prédio da Companhia Docas, no Francisco Bicalho, e permanecemos lá por 7 anos, né? Foi um processo que deu cria a essas pessoas que iam lá para se instalar provisoriamente, dizendo que estava há muito tempo, para ter direito a ou aluguel social ou a inscrição numa fila de Minha Casa Minha Vida. E a SEDURP propôs que a gente saísse para pagar um aluguel social, visto os riscos também que a gente estava correndo ali. E, na realidade, a intenção dessa revitalização da zona portuária, né, foi justamente gentrificar essa área, né, trazer as pessoas de classe média alta para aqui, para a área, né, e de uma forma que a gente chama de expulsão branca, pegar essas pessoas vão se sentir tão incomodadas, né, pelo que está acontecendo e pelo que aconteceu aqui nessa área, que elas por si próprias começam a se deslocarem desse espaço. O bairro, assim, não tá legal. A Praça Mauá gastou mal dinheiro, assim, mas não tá legal. Moro aqui na Morro da Providência. Aí eu trago meus filhos aqui também direto, porque ficou muito bonito, ficou muito legal. Como morador, sim, eu mesmo estou sofrendo com esse processo, porque o que aconteceu foi que o preço, por exemplo, dos aluguéis cresceu absurdamente, né? Aqui na parte de baixo, né, perto da Praça da Harmonia, então aqui no Morro do Saúde, você alugava por 500, 600 reais, estão querendo... Tem gente alugando por 1.700, 1.800. Piorou em termos de transporte. A gente tinha aqui, você tinha linhas de ônibus para todos os lugares da cidade. Agora você tem, tudo depende do VLT, que você pega o VLT para pegar outro ônibus. Que o VLT vira antes de chegar na nossa rua, então pra gente não adianta pegar, a gente teria que pagar 2 passagens, entendeu? Aí foi uma coisa que não nos ajudou. Aqui era uma praça, depois virou uma quadra. Depois tiraram a quadra, botaram a estação do teleférico, que não está funcionando e não está servindo de nada. Eu trabalhava na loja do meu padrasto, lá perto do teleférico. Depois do fechamento do teleférico, diminuiu a quantidade de pessoas que entravam lá. Agora deu uma diminuída tanto no fluxo das pessoas quanto nas vendas. Quando eu vim nas Olimpíadas, eu tomei um grande susto, porque ficou muito bom. Toda essa região aqui, inclusive para trabalho, né? Por exemplo, hoje o único grupo que tem espaço de eterno, né? Tem espaço fixo todo final de semana na Praça Mauá é o Sabores do Porto, que é um grupo de cozinheiras e quituteiras do Morro da Providência, do Morro da Conceição e do Morro do Pinto. Ali na Praça Mauá, em frente ao Museu da Manhã, porque eu não vou lá, não gosto, só vou lá para fazer manifestação. Existia ali um monte de barraquinha, aquelas barraquinhas saíram todas. Ele privatizou uma área inteira e ao mesmo tempo ele vai lá e vai acusar o camelô de estar privatizando o espaço público, né? Então, você também direciona todos os problemas, ditos problemas urbanos, a certas categorias que você quer controlar, né? Privatiza o espaço e aí quem manda é uma empresa privada e o camelô não pode trabalhar lá. Mas se você for lá, você vai ver o food truck, né? Que é o tal, pra mim é o fode pobre, né? Que só come lá quem tem dinheiro. Então, assim, tá lá trabalhando, entendeu? Então, assim, é difícil. Você vê lá carro da Nestlé, né? Aqueles carrinhos da Nestlé, mas o camelô mesmo não pode. Mas eu acho que o que eu já estou vendo aqui, eu acho que é um processo já de um bom processo em andamento, né, de democratização do espaço público. A
A cidade do Rio de Janeiro se formou em torno do porto. Essa parte da cidade ficou conhecida como Pequena África, apelido carinhoso dado pelo compositor Heitor dos Prazeres, ao local que foi moradia de escravos e seus descendentes. Ali aconteceram as primeiras rodas de samba. Essa herança cultural pode ser percebida até hoje. Ela está presente nos blocos de carnaval, nos locais históricos, nas manifestações populares. Um legado que hoje convive com os novos museus e eventos, que mudaram a cara da região portuária. Mas será que mudaram também a sua essência? As manifestações culturais continuam, apesar de toda a crise que acontece no país, no estado, na cidade. Estamos falando de 19 blocos de carnaval que são daqui. Então, seu momento, o Escravo da Mauá vira uma referência no Carnaval do Rio, o Prata Preta também. Isso é muito importante para a autoestima da região. Nós realizamos um trabalho o ano inteiro, nós não vivemos só em função do Carnaval. Vídeo que está acontecendo aqui nessa praça hoje, que é uma iniciativa do Afoxé Trilho Gigante, e com certeza nós vamos ocupar esse espaço e vamos garantir que a comunidade negra realmente seja atendida aqui nesse espaço, não apenas os interesses econômicos. Nós estamos, inclusive, um exemplo clássico disso é o Cais do Valongo, que foi preservado, está ali ao lado de monumentos. Ele está totalmente preservado e foi agora nomeado Patrimônio da Humanidade. Eu vi no jornal, mas eu vi por cima, que eles tinham descoberto um sítio arqueológico, mas eu não sabia onde que era. Eu sabia que era aqui na região do Rio de Janeiro, mas eu nunca fui lá para me ver. No caso, a aula de História, Filosofia e Sociologia, eles buscavam implantar toda a cultura. Tinha peças teatrais que a gente abordava esses assuntos. E a negra tinha que ser abordada, tem que ser abordada, entende? E é um déficit nas escolas, na verdade. Hoje em dia, aborda o assunto da escravidão, do assunto negro. Então, a prefeitura faz uma divulgação do Porto Maravilha nas escolas municipais. Na escola estadual, o que existe é uma ação individual do professor em trazer essa discussão, esse debate. Então, vai falar, por exemplo, o projeto com o primeiro ano do ensino médio sobre identidade. Então, a gente vai trabalhar essa questão que passa o tempo inteiro sobre identidade africana. E aí você relaciona coisas. Aí você vai ver um dos aspectos que ao mesmo tempo que ela está sendo uma área tombada praticamente, né? Como a Pequena África, você está vendo a população negra sendo expulsa daqui. Não aconteceu. Não tem gentrificação. Por exemplo, o Morro da Providência não saiu daqui. O Morro do Pinto não foi retirado daqui, ou se não mudou o tecido socioeconômico desses locais. Basicamente, as pessoas que estavam ali continuam ali. No início da operação, foi fixado duas grandes âncoras aqui. Um é o Museu da Manhã e o outro é o Mar. Tem dia gratuito e onde os moradores da região não pagam o ingresso, no programa Vizinhos do Mar e Vizinhos do Amanhã. Estudante de escola pública não paga. Então, eu fui lá uma vez só. Aí a gente não sabia que, para entrar era pago. Quando eu descobri que estava fazendo o Museu do Amanhã, eu fiquei muito feliz, né? Eu fui para lá, para o Museu do Amanhã, só 2 vezes, com o pessoal da escola e com minha irmã. Acho que na questão da Praça Mauá, dos museus e tal, as pessoas daqui, a população da Providência, do Morro da Providência, ter um lazer assim, eu acho muito bom, assim. As pessoas saem daqui para verem edificações e paisagens arquitetônicas espetaculares pelo mundo todo. Por que não se pode ter isso no Rio? Como crítica ao Museu do Amanhã, a agência pública lançou um aplicativo que permite interagir com a história não oficial do Porto. Passeando pela região, o usuário tem informações, em tempo real, sobre episódios ligados à colonização, ditadura e corrupção ocorridos ali. E aí a gente começou a olhar mais para essa região e perceber que pouquíssimas pessoas conhecem as histórias que aconteceram aqui, né? Acho que as Olimpíadas, né, ela deu um boom de acesso a esse local. Eu acho que isso foi bom, né? Porque as pessoas desconheciam, elas não iam até o Cais do Valongo, elas não iam até os Pretos Novos. Então, a ideia do aplicativo é contar todo esse passado, toda essa história, né? Por isso que é o Museu do Ontem. E trazer as pessoas para o local onde elas ocorreram, né? Que é a região portuária. E eu acho que esse Projetar um Futuro ali passa por um questionamento dos pressupostos do projeto como um todo. Você pode ter um projeto fantástico, quando você olha pensando num mapa.
Mas quando sai do mapa esse projeto, ele entra no mundo real, são pessoas com aspirações distintas, com anseios distintos, e você tem que ir equilibrando o tempo inteiro. Era possível deixar como estava o processo de degradação e de abandono que essas pessoas viviam? É uma prefeitura que está construindo uma história sobre aquele território. Ela está tanto reinventando a história daquele território, quanto criando, né, uma projeção futura para essa área. Estou esperando até hoje o legado das Olimpíadas, né? Aquilo ali é um legado das Olimpíadas para quem e para quê, entendeu? Eu não preciso trocar as pessoas para melhorar a condição. Eu tenho que melhorar a condição de vida das pessoas, mesmo que a longo prazo. O que poderia melhorar é se houvesse uma resistência forte, né? Houvesse movimentos comunitários que estivessem lutando contra esse processo, que ele fosse feito de uma outra forma. A população tem que se dispor a querer. Não, e tipo, tem que querer mudar, né? Porque o grande problema não é só do Rio de Janeiro, não, é todo o Brasil que as pessoas se conformam com o que tem. E eu acho que isso deveria mudar.